Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Santos, 1-0, gol do Alan, uma linda jogada dele junto com o Flaco Lopes, que deu um passe e ele só bateu no meio do gol e fez o gol da vitória. Palmeiras invicto na competição, 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Vamos trazer aí o Nilson César e outros comentaristas falando da vitória do Palmeiras. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com as estatísticas da partida. Meus amigos, o Palmeiras derrotou o Santos, né? Consegue a sua segunda vitória dentro do campeonato. O Santos estreou com vitória na competição, né? Mas perdeu esse segundo jogo para o Palmeiras. O objetivo de Palmeiras e Santos é estar entre os 8 primeiros colocados para a próxima fase. O Palmeiras certamente estará. Eu também vejo o Santos com boa possibilidade de estar entre os 8 para a próxima fase do Campeonato Paulista. Foi um bom jogo? Claro que não. É o segundo jogo da temporada. Então, 2 jogos no início de temporada, assim, não adianta querer exigir demais, sabe? Grande espetáculo, grande jogo, não. Foi um jogo apenas razoável, mas um jogo que apresentou a vitória do Verdão 1-0, e foi justo, hein? Esse Alan, hein? Esse cara vai ser um baita jogador de futebol, pode escrever. Um abração. Parece que é impressionante, porque entra ano e sai ano, e tome menino fazendo gol e fazendo bonito, e o Abel Ferreira encontrando esses meninos, né? Termina o ano de 2025, começa o ano de 2026, está aí lá fazendo um gol. É claro que o Flaco Lopes faz muito do gol, mas ele tem a tranquilidade para mandar para dentro. Não, também estava na velocidade, recebe. E ele que dá o passe pro Flaco. Ele que dá o passe pro Flaco. É que o Flaco que faz a parte mais difícil ali na frente do Brasão, né? Ele já estava saindo do Brasão e ele sabia que estava chegando alguém, né? Agora sim, né? Mas eu acho que aí, né, Marcela, é recorrer ao ótimo trabalho que dá uma virada. Lembra, há algum tempo a gente falava que o Flamengo produzia muitos jogadores e vendia, quer exemplos? Tem 500, né? Recentes. Um deles está no Real Madrid. E vendia rapidamente. O outro está querendo voltar. Que é o Paquetá. Querendo voltar para cá, pro Flamengo, né? Mas o Palmeiras deu uma virada na chave disso. E aí, não estou falando para não olhar para o Flamengo, estou falando para olhar para o Palmeiras. O Palmeiras tem feito isso com muita frequência e tem conseguido. Em relação ao Alan, assim, aquele jogo do 4-0 da LDU, aquele mora no coração do torcedor. Então, ele criou uma expectativa no torcedor de mais e mais. Eu acho que é preciso ter cuidado, mas ele dá pistas e vários sinais de que o cuidado está sendo bem feito e de que ele tem mais. Sim. Ele, inclusive, no gol, assim, ele é muito inteligente no lance do gol, porque ele dá o passe pro Flaco e o Flaco sabe, né, da movimentação, e a zaga do Santos afunda toda para fechar o funil, para fechar ali o primeiro pau, o cruzamento para a pequena área. E o Alan poderia, no instinto, acompanhar o Flaco na corrida e fechar na área, mas ele dá uma segurada no passo. Então a zaga inteira afunda, ele dá uma segurada e abre um espaço enorme em volta dele. E o Flaco sabe disso, por isso que o passe do Flaco é para trás. Sim. O passe do Flaco não é pro lado. Ali atrás, né? Então foi a movimentação perfeita. A gente tem acompanhado na nossa programação no Fala Fonte, né, no YouTube da ESPN. E para quem não vê o programa todas as manhãs no YouTube, os cortes estão espalhados ao longo do dia. O André Hernan, o Bruno Andrade e o Felipe Silva sempre tratando do interesse do Napoli nos últimos dias no Alan. Vai ficar mais caro. É Alan ou Alan? É Alan. Alan. 30 a 35 milhões de euros recusado pelo Palmeiras. E agora pode botar mais 2 milhões, hein? Vai ficar mais... Cada atuação dessa, vai ficando mais caro, é lógico. E esse é um lado positivo de já ter Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Sim. É isso. Porque ele vai rodando mais. Esse menino é muito bom. Nós temos uma tela para mostrar para vocês do Alan nessa partida contra o Santos. E vamos falar mais ainda desse menino que é muito bom. Então, um gol, 3 finalizações, finalização no alvo,
3 ações na área rival, 1 drible completado e o algoritmo Data ESPN, a nota de 7,46. O ranking dele no time, ele só fica na segunda colocação no ranking em ações na área rival. E ele atuou por 76 minutos. É raio atrás de raio caindo em cima do Palmeiras, mas logicamente para o lado bom. Isso pode-se falar do Abel também? É o Abel que tem esse olhar especial, que sabe trabalhar esses meninos, claro, com o João Paulo. É importante que se fale disso. Acima do Abel é o trabalho do Palmeiras, né? O trabalho de... Porque a gente vai lembrar, esse trabalho começou a dar frutos com o Vanderlei Luxemburgo, né? Que era o Vanderlei foi o técnico antes do Abel. O Palmeiras dá uma virada muito grande na sua maneira de pensar futebol no fim de 2019, quando troca quem contratou o João Paulo e quem reformulou a base do Palmeiras como executivo de futebol foi o Alexandre Matos, que hoje trabalha, inclusive, no Santos. Então, o Alexandre foi o responsável pela reformulação da base como executivo. Mas a utilização desses garotos, ela tem um marco na saída do Alexandre Matos, na entrada do Anderson Barros, uma mudança de filosofia do Palmeiras. Porque o Palmeiras produzia meninos e vendia antes de usar, para usar esse dinheiro e contratar jogadores. Exemplo, o Vitão. Vitão está hoje no Flamengo, foi revelado no Palmeiras e não jogou no Palmeiras, foi para o Shakhtar muito cedo. Essa era a prática do Palmeiras. De 2020 para cá, o Palmeiras, que já formava muitos jogadores, passou a usar muitos dos jogadores que formou. A primeira geração era a geração do Patrick de Paula, do Gabriel Veron, do Gabriel Menino. Antes teve o Jesus. Antes, que foi com o Alexandre ainda. Mas era meio esporádico. Acontecia, surgia, arrebenta e traz muito dinheiro para o Palmeiras. Uma fornada de jogadores prontos. A primeira utilizada foi a do menino Patrick de Paula. Esses. Dali por diante, isso tem sido uma constante no Palmeiras, né? O Abel tem muito mérito ao saber utilizar os meninos que o Palmeiras forma de maneira brilhante. Se a gente olhar para o jogo de hoje, o Palmeiras começou com o Alan e com o Riquelme Felipe, que foi uma novidade na ponta esquerda, mas o Andreas machucou, entrou o Larsson, que esse menino é interessantíssimo, volante com qualidade de passe muito grande. Não é sueco não, tá? O Larsson é brasileiro mesmo. Ainda é magrinho, tem que ganhar corpo, vai ganhar corpo, mas é um jogador com muita qualidade de passe. No segundo tempo entrou o Belé, no segundo tempo entrou o Luigi. Então o Palmeiras terminou, o Palmeiras usou 5, 6 jogadores da base. E o Paulistão também serve para isso. Como os jogadores estão em níveis diferentes, o Abel aproveita para dar mais minutos para aqueles meninos, para eles desabrocharem também. Tem isso, Marra, e isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu não sei qual é o salário do João Paulo, mas é pouco. É pouco, porque o que ele dá de dinheiro para esse Palmeiras é um absurdo. Certamente. E a posição de ataque, ela é mais valorizada porque o futebol valoriza quem faz gol. Mas o Palmeiras revela em diversas posições. E em relação ao Abel e em relação à utilização de alguns jogadores, não precisa voltar muito no tempo para a gente lembrar que em algum momento existia uma grita para ele utilizar mais o Endrick. Sim. Lembra? Sim, 23. E olha que o Endrick foi saltando desde a base. Sim. Desde a base ele foi saindo de sub-17 e já estava... uma ansiedade bem mais também jovem, meio grande, né? E eu acho que aí entra muito do clube e a cabeça do treinador. É melhor, sinceramente, atrasar. É bem melhor atrasar. Porque quem está no dia a dia com o jogador sabe o que é a facilidade do fascínio, e aí o jogador tira o pé do chão, acabou. Sim. E o que é a dificuldade, que é uma contusão. Que o jogador não está preparado. E até o lado emocional, né? Ele se perder, jogar mal e se perder. Tem isso. Existe alguém muito mais, que vale demais. Então, vamos utilizar mais. E começa essa pressão em cima do menino. O Endrick passou por isso. Por melhor cabeça que ele tivesse, no momento em que ele estava chegando no profissional, ele passou por isso e ele sofreu e ele deu entrevista falando sobre. Sim, e o Alan, quando a gente olha para ele já está assumindo um papel... não de protagonista, hoje no jogo foi, mas ele não é um protagonista na equipe do Palmeiras, mas a importância dele vem crescendo bastante, também porque os seus colegas de setor não vivem uma regularidade muito interessante. Por exemplo, o Veiga está sempre perto do Alan. O Veiga não joga bem faz bastante tempo. Então, e o Alan ocupa o espaço do campo, que era o espaço que o Estevão ocupava até 6, 7 meses atrás, que é essa faixa direita do gramado. Então, é um nível de responsabilidade em cima dele e ele assume, né? O jogo do Palmeiras passa muito pelo desenvolvimento do lado do Alan. O Riquelme, como falou o Marra, ele fechou mais
mais, ele é um ponta de drible, de velocidade, mas o jogo passou bem menos pelo lado dele, muito mais pelo lado do Alan, né? E no segundo tempo, o Abel tira o Veiga, coloca o Roque, e aí o Palmeiras fica mais parecido em desenho com o time do ano passado. 2 volantes, 2 meias mais abertos e uma dupla de ataque, né? Embora o Veiga tenha tentado se aproximar do Flaco no primeiro tempo como dupla, não é natural do movimento do Veiga, né? No segundo tempo, o Flaco voltando um pouquinho mais, o Vitor Roque fazendo essa movimentação. Foi um desenho de time no segundo tempo, não em nomes, mas em características, um pouco mais parecido com aquilo que o Palmeiras teve na última temporada. Lembrando que da estreia do jogo da Portuguesa para hoje, não tivemos o Marlon Freitas, né, o principal reforço do Palmeiras. O Marlon jogou contra a Portuguesa, hoje ele não jogou. Pois é, curiosidade também para quando o Paulinho vai fazer a sua estreia, né? Falam em março, abril, para fazer a sua estreia, não, já estreou. Estreia na temporada. Na temporada, quando é que ele vai estar mais uma vez e aonde, né? Por exemplo, eu imagino que o Paulinho bem possa jogar no lugar do Riquelme Felipe ali, como meio atacante pela esquerda. Será que ele vai jogar ali ou será que ele vai tentar beliscar uma vaga na dupla de ataque com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes? Não sei. Vai depender muito de fisicamente como o Paulinho tiver para a temporada. Que coisa, né? O Paulinho não demorando demais para voltar. E olha, uma curiosidade, tá? O Palmeiras tem 99 triunfos, hoje 100º triunfo, 100ª vitória do Palmeiras em cima do Santos, no Paulistão. Mesmo? Então veio a vitória de número 100. Clássico da Saudade é o nome desse Clássico da Saudade, verdade. Que foi na Arena Barueri, já que o Allianz Parque, o mando era do Palmeiras, e o Allianz Parque está passando por uma reforma no gramado. Queria falar sobre os goleiros, porque o Brasão vai muito bem. Você falou que não viu muitas defesas, mas 2 defesas me chamaram a atenção. Ele vai bem, poderia ter sido um placar mais elástico. E no Carlos Miguel, ele dá um susto ali no final, né? Ele cai, parece estar sentindo a coxa. Ali, né? E quando você pensa em uma lesão muscular, você sabe que demora um pouco mais para se recuperar. No final, ele se levanta, segue a vida. Mas liga o sinal de alerta, principalmente no dia em que o Everton se despede do Palmeiras? Assim, o futebol, a gente falava sobre isso ontem, né? O futebol, ele não manda recado, ele vai lá e apronta. Ele vai lá e o tabuleiro tá lá, as peças, ele vai lá e pá, dá um tapa no tabuleiro. Esse é o futebol. É tapa no tabuleiro a hora que ele quer. Então, o Everton fraturou a mão e isso mudou a história. Mudou a história de que o Everton não teve transição coisa nenhuma. O Everton perdeu a vaga porque ele quebrou a mão e o Miguel não saiu mais. E o futebol podia dar um outro tapa no tabuleiro se no dia que o Everton vai embora por causa disso, o Miguel tem uma lesão muscular, que parecia uma lesão muscular. Parecia mesmo. E aí a discussão certamente, você abriria este nobre programa perguntando: Palmeiras foi precipitado ao liberar o Everton? Isso era o que aconteceria. Felizmente não foi nada. Espero que não tenha sido nada. Começo de temporada é assim mesmo. Mas o nível de pressão em cima do Carlos Miguel vai ser grande. Vai ser grande. Já era grande porque ele virou titular do Palmeiras naquela decisão no Maracanã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Depois teve até a final da Libertadores. Mas agora ele é o goleiro titular indiscutível do Palmeiras, né? Porque embora o Abel tenha rasgado elogios ao Lomba, o titular é o Miguel, o Lomba é o reserva, né? E agora ele vai ter que dar conta do recado mesmo. E eu, sinceramente, acho que ele é muito capaz. Se ele não tiver ambições de voltar à Europa, ele é goleiro para ficar aí bom tempo, 5, 6, 7 anos, como goleiro do Palmeiras. Na hora que eu olhei o Carlos Miguel com a mão na coxa, eu falei, lá vai o Abel agora ter de usar o Lomba. E ele fala aquilo, né? Se eu tivesse de não abrir mão de um goleiro, seria o Lomba, por sua experiência. O Everton estava no estádio. Ele não assinou com o Grêmio ainda. Chama, faz um adendo ali, vamos, um aditivo de contrato, vamos embora. Deixa eu colocar aí a homenagem do Palmeiras ao Everton, então, no dia da sua despedida. É claro que é um dia muito emocionante pro Everton. E ele deu azar, Marcela. Pro Palmeiras porque isso ia acontecer em frente à torcida. Mas caiu um pé d'água antes do jogo. Aí levaram ali pra dentro. Mas era pra ser no gramado, diante do torcedor, poxa. Pois é, e tinha que ser, né? Eu acho que tem que ainda ter essa oportunidade do contato com o torcedor, desse tchau do torcedor ao Everton. Não é o maior goleiro da história do Palmeiras, já falamos muito sobre isso aqui, mas um goleiro muito vitorioso, que conquistou muitos e muitos títulos com a camisa do Palmeiras. Está ele ao lado do seu treinador. Claro que viveram muitas alegrias, muitas tristezas, mas mais alegrias. Tá aí, Marra, esse momento goleiro de seleção. Homenagem legal, um jogador que vai ter sequência na carreira, vai jogar mais. E, assim, acho que o torcedor do Palmeiras
tem que cultivar as boas lembranças. Ele foi muito grande. Ah, mas falhou. Cara, assim, todos falharam. E ele foi muito grande, muito importante, decisivo e conquistou muita coisa, né? E disputou, não jogou, mas... aliás, jogou, né? Jogou Copa do Mundo pelo Palmeiras. Foi contra a Coreia. Foi contra a Coreia. O Brasil já goleava a Coreia nas oitavas de final da Copa do Mundo. E o Tite colocou o Everton. O Everton jogou a Copa do Mundo como goleiro do Palmeiras, além de tudo que ele ganhou pelo Palmeiras, né? Então, uma homenagem digna. Não foi do tamanho isso que eu ia falar, dá pra ser porque mais. não foi no Allianz e não foi no gramado. Né? Mas do jeito que dava, foi uma homenagem bonita no jogo de hoje. Dá para fazer uma homenagem também mais caprichadinha. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí da vitória do Palmeiras. 1-0 sobre o Santos, gol do Alan. Agora colocar aí na tela as estatísticas da partida. Chutes, finalizações, o Santos teve 12, o Palmeiras 6. Chutes certeiros no gol, o Santos teve 4, o Palmeiras 3. Posse de bola, 51% para o Santos, 49% para o Palmeiras. Passes, ali 0-0, né? Estranho. Faltas, Palmeiras teve 18, Santos 15. Cartões amarelos, 2-2. Cartões vermelhos não teve, impedimentos não teve. Escanteios, 9 a favor do Santos e 6 a favor do Palmeiras. Está aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.